Boa noite a todos. Boa noite. Continuamos o nosso estudo do capítulo 29. Parece que nós terminamos o encontro passado com o versículo 20. Síntese do que já vimos até agora no capítulo 29. Jacó, fugindo da fúria do seu irmão Esaú, com a ajuda da mãe, saiu da Terra Santa e foge para Harã, atual Síria. No caminho, em Betel, ele tem o sonho da escada de Jacó, já comentamos. Quando ele chega lá, beija a sua futura esposa, Raquel, que é uma pastora, antes dá de beber para o rebanho dela, antes tem um breve diálogo com os pastores. Ela, alegre, conta a notícia ao pai, e ele fica 30 dias lá. E depois Labão diz: mas você vai ficar aqui trabalhando de graça? Não, diga qual é o seu salário. E ele, espertamente, é um comentário meu, diz: eu trabalharei para você, em troca me dê a sua filha. É melhor, respondeu Labão, dá-la a ti, que a outro fica comigo. Lembrem-se que Raquel é a filha mais nova, Lia é a filha mais velha. Muito bem, assim terminamos o nosso encontro passado. Jacó serviu por Raquel durante 7 anos, que lhe pareceram dias, tão grande era o amor que lhe tinha. Agora vamos dar continuidade ao relato, versículo 21. Disse, pois, a Labão: dá-me minha mulher, porque está completo o meu tempo e quero desposá-la. Foi o acordo que ele fez com seu futuro genro. Ambos pactuaram. O pacto precisa ser cumprido. São palavras, de um lado, de alguém que promete, do outro que aceita a promessa. A palavra, a honra de um homem reside na sua palavra. Cumprir a palavra, naquele tempo pelo menos, era sinal de honradez. Eu prometi, agora vou cumprir. Mas não é exatamente isso que ele vai fazer, pelo menos num primeiro momento. Ele vai cumprir, vai dar Raquel, mas antes vai dar Lia. A explicação para esse engano, para esse engodo, o relato vai explicar. Somente para recordar, tanto Sara quanto Rebeca quanto Raquel são parentas dos seus esposos e, curiosamente, mulheres bonitas. E, curiosamente, todas elas, pelo menos durante um certo tempo, padeceram de esterilidade. Perceberam isso já? Sara, Rebeca e Raquel. Bom, mas da esterilidade a gente vai tratar mais na frente. Versículo 22. Labão reuniu todos os habitantes do lugar e deu um banquete. É a festa de casamento. Daqui a pouco nós vamos ver quem participou desse engodo. Isto é, depois da festa, o casado entrava na tenda para a noite de núpcias. Lembrem-se que naquele tempo não havia holofote, não havia lâmpada LED, não havia energia elétrica, não havia nada disso. Era tudo muito escuro, a iluminação era provavelmente de tochas, ou talvez a queima de azeite. A escuridão, portanto, de noite era a regra. Por que eu digo isso? Pelo que vai acontecer lá na frente. Versículo 23. Mas à noite conduziu Lia a Jacó, que se uniu com ela. Jacó queria casar com Raquel. A palavra de Labão foi para dar Raquel, mas na verdade ele deu Lia. Detalhe que ela entra com um véu. Vamos saber agora se isso é verdade ou não. O véu oriental é a regra
para uma mulher diante de estranhos. Esteja ela prometida em casamento ou não, seja ela casada ou não, esteja ela na noite de núpcias ou não. A burca, a famosa burca, que algumas facções, algumas correntes do islamismo insistem em impor às suas mulheres, é uma modalidade de véu. Vejamos Gênesis capítulo 24, versículo 65. As mulheres na rua, as mulheres também em dia de casamento, elas eram levadas à presença, à cerimônia com o véu, e permaneciam com o véu até entrar na tenda, até entrar na intimidade, quando o esposo desposava a esposa. Esponsum é véu. O véu era tirado pelo marido. Gênesis capítulo 24, versículo 65. Ela disse ao servo de Abraão: quem é aquele homem que vem ao nosso encontro no campo? É o meu senhor, respondeu ele. E ela tomou depressa o véu e cobriu-se. Então, uma cena corriqueira. Se a mulher diariamente se cobre o rosto com o véu para não ser vista por um estranho, com muito mais razão a mulher prometida em casamento. Portanto, procede aquela cena que vocês já viram ad nauseam em tantos filmes de época, não é? Seja do tempo de Jesus, seja do tempo anterior a Jesus, acerca de Israel ou de outros países, realmente procede. O véu caiu em desuso entre os católicos romanos até a década de 40, 50, 60. As mulheres utilizavam o véu na celebração da Santa Missa. Pouquíssimas hoje ainda usam, não é que esteja proibido. São Paulo faz alusão da mulher que deve se cobrir com o véu nas assembleias. Então, com certeza, até o tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, nas assembleias, sejam elas judaicas ou cristãs, as mulheres se cobriam com o véu. Bem, porque eu citei o véu? Justamente para recordar que o véu oriental e a falta de iluminação no interior da tenda talvez tenham contribuído para que Jacó, na intimidade sexual, no ato sexual, pensasse que estava dormindo, que estava se unindo sexualmente a Raquel, mas na verdade estava se unindo a Lia. Versículo 24. E deu a sua filha Lia, sua escrava Zelfa. Alguns estudiosos dizem que esse versículo aqui não está muito bem colocado, afinal de contas, entre o versículo 23, que trata da lua de mel, e o versículo 25, é um relato. Já Zelfa entra aqui, sem dúvida alguma, mas outros dizem, não, a entrega da escrava era no dia do casamento, ou seja, a mulher recebia de presente do seu pai uma ama, uma escrava, para ficar à sua inteira disposição. Somente recordo o seguinte, um detalhe que vocês já viram tanto no capítulo 16, como no capítulo 24, a escrava era dada à esposa, não era propriedade do marido, era para ela. Isso quer dizer que o homem, o marido, não tinha poder sobre ela. Vocês lembram quando Sara começou a ser debochada pela mãe de Ismael, Agar, e Sara vai reclamar a Abraão? Abraão disse, eu não tenho nada a ver com isso, você faça com ela o que você quiser, ou seja, ela é sua. Sara certamente deve ter se lembrado disso e passou a machucar a coitada da Agar. Então, Abraão não tinha nenhum poder sobre Agar, porque Agar era propriedade de Sara. Por isso Sara machucou tanto Agar e Abraão não fez nada. Não fez nada porque não era dele, era dela. A escrava
pertence à ama, né? Pertence à mulher. Gênesis 16:6. Vamos ler em voz alta. Abrão respondeu-lhe: tua escrava está em teu poder, faze dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve de fugir. Vejam a frase do nosso pai Abraão: tua escrava está em teu poder. Está claro? Ficou claro? A gente já viu isso, viu? Vamos agora a Gênesis 24:61. Algo parecido acontece aí. Agora é Rebeca. Todos juntos? Rebeca e suas servas levantaram-se, montaram nos camelos e seguiram o homem. Este, conduzindo Rebeca, pôs-se logo a caminho. Veja, Rebeca e suas servas. Elas não são servas do homem, são servas da mulher. Está claro? Muito bem, então de novo versículo 24. E deu a sua filha Lia, sua escrava Zelfa. Ou seja, a escrava era do pai, agora o pai está dando para a filha. Ou seja, ela é sua, é um presente meu. Lembrem-se, essa Zelfa é importante porque ela vai ser mãe de alguns dos filhos de Jacó que integrarão as 12 tribos, os 12 patriarcas de Israel. Vamos dar uma olhadinha no esquema? Wellington, por favor. Vamos ver os filhos de Zelfa. Zelfa, onde está Zelfa? Que é Zilpa aqui. Gade e Azé. Gade e Azé. Ali no segundo plano, no segundo esqueminha. Então, somente lembrando, de Lia, Jacó vai ter 6 filhos e uma filha. De Zelfa ou Zilpa, 2 filhos. De Raquel, 2 filhos. De Bila, que vai ser escrava de Raquel, Dan e Neftali, ou Naftali. Detalhe, Lia é a mais velha. O amor da vida de Jacó não vai ser Lia, vai ser Raquel. Mas o filho de Jacó que mais nos interessa não vai ser filho da caçula do amor da vida de Jacó, mas vai ser da mais velha, Judá. Isso é o que nos interessa. Voltemos a Gênesis, capítulo 29, versículo 24. Etimologia da palavra Zelfa: terra baixa. Terra baixa. O ocidental pode até dizer, mas puxa, que etimologia mais insólita. Mas naquele tempo era assim. Às vezes o nome era dado a um acidente geográfico, a um estado emocional, a uma condição social, psíquica do pai, da mãe, da família, da tribo, do clima e assim por diante. Lembrem-se que Esaú, Edom é ruivo é vermelho, né? Pois bem, muito bem, então Zelfa, que aparece aqui, vai ser mãe de Gade e de Azé. Por quê? Porque as duas irmãs vão rivalizar. Esse ato de Labão de entregar Lia e não Raquel vai gerar consequências. As duas não é que vão ter ciúme uma da outra, mas vão rivalizar. Mais do que o amor que Lia vai tentar ao longo da vida dela toda para conquistar o coração do marido, não vai conseguir. Ela vai ser rejeitada, porque o amor da vida dele é Raquel, foi Raquel, sempre foi Raquel, até o fim da vida de Raquel, que vai morrer de parto. O segundo filho dela, no parto, ela acaba morrendo. Mesmo depois de morta, Lia vai tentar conquistar o coração dele e não vai conseguir. Tenta pelos filhos. É muito difícil você conquistar o coração do marido por causa de filhos. Se filho no mundo resolvesse problema conjugal, não havia ninguém separado do mundo, bastava ter um filho. A coisa não é tão simples assim. Então vai haver uma rivalidade. Lia vai ter 6 filhos. Tem 4, depois para.
Não pode ter mais. Depois ela na frente vai ter mais 3 filhos, né? Vai ter mais 3 filhos. Raquel, por enquanto, não pode ter filhos, depois é que ela vai ter filhos. E aí, quando elas não podem mais ter filhos, as escravas, quanto mais filhos eu tiver, mais eu terei, digamos assim, a hegemonia. Portanto, haverá uma rivalidade, e a rivalidade já vai começar aí no versículo 23. Vamos para o versículo 25. Versículo 25. Pela manhã, viu Jacó que tinha ficado com Lia, e disse a Labão: que me fizeste? Não foi por Raquel que te servi? Por que me enganaste? Vejam que ironia. Esse rapaz, há algum tempo, com a ajuda da mãe, enganou o próprio pai, que ainda está vivo, está lá na Terra Santa, enganou o pai com o guisado, com a pele de camelo, com a roupa do seu irmão, etc. E agora foi vítima também do engodo. Sobre isso, Lucas capítulo 6, versículo 38, gravem isso, dai e dar-se-vos-á, colocar-vos-ão no regaço, medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Agora vem o que interessa, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Eu não conheço uma pessoa que traiu a esposa que não tenha sido traído ou que não esteja sendo traído depois. Não conheço. Não conheço um trapaceiro que não tenha sido passado para trás com a mesma moeda. Não conheço. Não conheço o caluniador que não tenha sido vítima depois de calúnia. Olha a regra, por favor, Mateus capítulo 7, versículo 12. Todos em voz alta, essa regra de nosso Senhor é infalível, infalível, infalível. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. É a regra de ouro do Evangelho. Tudo que você quer que os outros lhe façam, façam para eles. Ou, pela negativa, tudo aquilo que você não quer que os outros lhe façam, não faça para os outros. E aqui, o nosso pai Jacó experimentou na própria pele aquilo que ele fez com o seu pai. Muito bem. Ocorre que ele vai pagar também na mesma moeda. Jacó vai passar Labão para trás, mas na frente, um enganando o outro. Que desgraça, que coisa. Gênesis 31, versículo 20. E Jacó enganou Labão, o arameu, ocultando-lhe sua fuga. Se bem que depois ele vai experimentar, Labão vai persegui-lo, né? Os dois vão ficar inimigos. Mas isso é lá para frente. Então, voltemos ao versículo 25. Que me fizeste? Não foi por Raquel que te servi? Por que me enganaste? A explicação plausível até certo ponto. Porque Labão, aqui já é um comentário nosso, Labão poderia dizer: olha, já 7 anos antes, tá bem, nós fizemos aqui um acordo, só que o costume da nossa região é que a mais nova não pode casar antes da mais velha. Só que Labão deixou para comunicar isso agora, depois que o ato sexual já tinha sido consumado, ou seja, os dois estão casados contra a vontade de Labão. Aqui está a explicação, versículo 26. Aqui, respondeu Labão, não é costume casar a mais nova antes da mais velha. Acaba a semana com esta, e depois te darei também sua irmã, na condição que me sirva ainda 7 anos. Então aqui nós temos Labão, o mentiroso,
Labão, o que conserva o costume, mas Labão também é um oportunista. Eu vou pegá-lo, vai trabalhar mais 7 anos para mim, eu vou dar minha filha, que eu prometi para ele se ele trabalhasse 7. Ele trabalhou 7, mas dormiu com Lia. Vai passar os 7 dias de núpcias, naquele tempo eram 7 dias de festa sem parar. O povo hebreu antigo era um povo muito festeiro. Daqui a pouco a gente vai ver no livro dos Juízes, a festa de núpcias durava 7 dias, fica com essa, e depois eu te dou a outra também, ou seja, a bigamia, que depois do pecado original já não é uma novidade no mundo antigo, o que não significa dizer que é correto. Lembrem-se de Jesus no capítulo 19 de São Mateus, no princípio não foi assim. Está claro? A bigamia, quem foi o nosso ancestral que disse para as suas mulheres: quem me ferir por uma ferida, eu vou matar uma criança. Lameque, no capítulo 4 do livro do Gênesis. Então, no princípio não havia bigamia. No princípio não havia poligamia. No princípio. Isso entrou com o pecado. Nosso Senhor Jesus Cristo volta às origens. No princípio não foi assim. O homem, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu dar a carta de divórcio. Bom, mas no princípio não foi assim. Bem, então Labão, no versículo 27, oportunista. Ele poderia muito bem dizer: bem, você já trabalhou 7 anos, mesmo tendo dormido com Lia, mas o nosso acordo foi com Raquel. Passe 7 dias de núpcias com ela, Lia, e depois eu dou Raquel. Você não precisa trabalhar mais 7 anos para mim. Então, Labão aqui há de se questionar a sua honestidade, a sua retidão, não tem para onde correr. Ficam, porém, acrescentando algumas perguntas no ar. Qual o papel de Raquel nessa festa? Raquel tinha consciência de que na festa, na noite de núpcias, na festa de casamento, ela era a esposa? O texto não diz. Segunda pergunta: ela foi intimada pelo pai para não entrar na tenda? Portanto, você está proibida, quem vai entrar é sua irmã? O texto não diz. Os convidados tinham consciência de que aquela festa de casamento era para celebrar o matrimônio de Jacó e Raquel? Ou alguém sabia da trapaça, da armação que estava acontecendo, já que, se é verdade que não é costume que uma caçula case antes da mais velha, todo mundo estava sabendo e só o coitado do Jacó é que foi enganado? O texto não diz. Por favor, não façam essas perguntas, porque se o texto não fala, deixemos para a eternidade. Quando a gente chega lá, se a gente merecer, a gente vai perguntar: o Labão, me diga aqui, meu amigo, etc. E a gente vai tirar a prova dos 9. Muito bem. Então, o versículo 27, não há outra interpretação senão o oportunismo, além da mentira, ainda que a mentira com um certo substrato do costume, da tradição, mas, sem dúvida alguma, Jacó foi enganado, dormiu pensando que estava desposando Raquel, o amor da vida dele, mas na verdade estava desposando Lia. Bem, 28. Assim fez Jacó, acabou a semana com Lia e depois lhe deu Labão por mulher sua filha Raquel. Bem, vamos ver a festa de núpcias que durava 7 dias. Livro dos Juízes, por favor, capítulo 14, versículos 12 e 17. E Sansão disse-lhes: vou propor-vos um enigma, se o decifrardes dentro dos 7 dias das bodas, e descobri-lo, dar-vos-ei 30 túnicas e 30 vestes de festa. Aqui é no tempo de Sansão, não é? No tempo de Sansão. Então, aqui é uma prova de que a festa de casamento não acaba de madrugada, mas são 7 dias sem parar. É uma festa. Quem esteve na Terra Santa comigo no ano passado,
atrasado, viu que era uma garotinha de 15 anos, na subida de Masada. Ela estava debutando, mas impressionante como os judeus faziam uma festa. Uma garotinha linda, linda, linda menina. Mas como eles se empolgavam, para eles significa, ela já pode se casar, já debuta, já é uma mocinha, já está apta para o casamento. Então, isso quando a gente estava subimos, passamos lá quase 1h30, 2 horas, lá em cima em Masada. Quando a gente desceu, ainda estavam comemorando. Eita, que povo animado, viu? E, é claro, 15 anos é uma festa que tem uma relação já com o casamento, né? Ela debuta para se casar, é a mentalidade do oriental. Agora vocês imaginem uma festa de casamento mesmo. Um homem rico como Labão, 7 dias sem parar. Versículo 17 ainda, de Juízes, capítulo 14. E ela chorava assim até o 7º dia das bodas. Ao 7º dia, enfim, importunado por sua mulher, deu-lhe a chave do enigma, e ela, por sua vez, apressou-se a declará-lo aos seus compatriotas. Aqui, os 7 dias de bodas. Então, provavelmente, não se assustem, o que São João relata no capítulo 2, as bodas de Caná, foi um dos 7 dias que Jesus provavelmente passou em Caná. As bodas de Caná são bodas do povo judaico. E desde o Antigo Testamento, lá dos nossos patriarcas, 7 dias, viu? 7 dias. Então, o milagre das bodas aconteceu, foi num dos 7 dias. Provavelmente, no 2º, ou no 3º, ou no 4º. Por isso, quando Nossa Senhora vai a Jesus e diz, olha, eles não têm mais vinho. Agora a interpretação minha, como são 7 dias, eu acho que o estoque de vinho estava muito bem, obrigado. Só que o povo haja beber, eu não sei se ela foi lá pelo 3º ou foi pelo 4º dia, aí a coisa deu problema, né? Aí Nossa Senhora teve que resolver. Então Nossa Senhora, muito provavelmente, o problema não aconteceu no 1º dia, não. Deve ter sido do 3º, do 4º, do 5º para lá. Muito bem. Voltemos aqui ao versículo 20 e Gênesis, capítulo 29, versículo 28. Assim fez Jacó. O que quer dizer? Trabalhou mais 7 anos, só que agora é o contrário. Depois dos 7 dias, ele dorme com Raquel. Mas tem que trabalhar 7 anos. 7 anos a mais. Assim fez Jacó, acabou a semana com Lia, e depois lhe deu Labão por mulher sua filha Raquel. Bem, nenhum comentário relevante para esse versículo. Dando por serva a Raquel sua escrava Bala. Compare agora o versículo 29 com o versículo 24. Parece que a filha era presenteada com uma escrava no dia do casamento, né? Ou seja, agora que você está casada, você vai precisar de uma escrava para cuidar de você, tome. E aí, dando por serva a Raquel, sua escrava Bala. Bala vai ser mãe de 2 dos 12 filhos, dos 12 patriarcas de Israel, Dan e Neftali. Dan é aquela personagem sombria que, curiosamente, não vai ser citada pelos cristãos. São João vai excluir Dan do livro do Apocalipse. Quem lembra? Qual foi o pecado de Dan? Dan vai cometer um crime, vai cometer um delito, vai cometer um pecado tão grave que ele vai ser, por assim dizer, amaldiçoado por Israel. Não chega a ser uma maldição explícita. Mas os cristãos vão banir Dan da relação das 12 tribos. Idolatria. Vai adorar ídolos. E esse pecado é triste, 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 inominável, inominável. Bom, vamos à etimologia da mãe dele. Bala significa terna ou timidez.
terna ou timidez. O nascimento dos seus 2 filhos é narrado no capítulo 30, dê uma olhada na página seguinte, versículos de 1 a 8. A Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, sente inveja de sua irmã, diz a Jacó: me dê filhos, senão eu vou morrer. É a primeira ameaça de suicídio na Bíblia. Talvez uma chantagenzinha emocional. É uma discussão feia, não é? Jacó se irrita com ela. Acaso posso eu pôr-me no lugar de Deus que te recusou a fecundidade? Coitada, ele não pode fazer nada. Ela é que não pode ter filhos por uma indisposição, por uma dificuldade de natureza hormonal, psicossomática, fisiológica. O texto não diz. Depois ela vai conceber. Mas antes ela vai dar a escrava: tome, ela é minha, você vai fazer sexo com ela e os filhos dela vão ser meus. O mesmo expediente de Sarai com Agar, né? Bem, mas isso fica mais para a frente. Eu disse que Dan foi banido pelos cristãos. Vamos dar uma olhada. Quem lembra qual é o capítulo do livro do Apocalipse, dos 144 mil eleitos? Quem lembra? Apocalipse capítulo 7, de 4 a 8. Leiam para ver se vocês encontram o nome de Dan, filho de Bala, escrava de Raquel, esposa de Jacó, o pai dos 12 filhos, os 12 patriarcas. Aparece? Desapareceu. Triste, viu? É você ser banido. Também o pecado dele foi horrível. Não é o momento de vermos agora, tá certo? O pecado dele vai um pouquinho lá para o capítulo 44, 45, se não me engano. Acho que daqui a uns 4 anos a gente estará estudando esse capítulo. Bem, voltemos, por favor, ao versículo 30. Jacó uniu-se também a Raquel, a quem amou mais do que a Lia, e serviu ainda por 7 anos em casa de Labão. Pergunta que não quer calar. O texto não diz que teve festa de bodas. Teve ou não teve? Terminou o período de 7 dias das núpcias com Lia, que na verdade ia ser para Raquel, e depois ele se uniu a Raquel. O texto não diz que houve mais 7 dias. Também o texto não nega. O fato é que ele se uniu às 2 irmãs e se tornou um bigamia. Versículo 30. Agora vamos aos filhos de Raquel. Os filhos de Jacó. Do versículo 31 de Gênesis 29 até o capítulo 30, versículo 24, que tem o que se fala do ponta de rama. Quem é a ponta de rama dos filhos de Jacó, que vai ser vendido como mercadoria para o Egito? José, perfeitamente. José vai ser citado no versículo 24. Então temos aqui agora um longo texto que vai narrar o nascimento dos 12 filhos. Nesse ínterim nós vamos ter disputas, vamos ter rivalidades, vamos ter inveja, principalmente das 2 irmãs. A competição é para ver quem conquista o coração do homem, do varão, de Jacó, e quem tem mais filhos. Só que a posição de Jacó vai ser absolutamente inflexível. Continuará amando a Raquel, mesmo estéril, e vai continuar desprezando Lia, mesmo ela lhe dando 7 filhos. Está claro? Está claro? O amor da vida de Jacó foi Raquel e ponto final. Todavia, as 4, para nós cristãos, têm igual importância.
Versículo 31. O Senhor, vendo que Lia era desprezada, tornou-a fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. São os mistérios da vida. O homem rejeita, Deus beneficia. A pedra que os pedreiros rejeitaram. Não é curioso isso? Não é curioso? Jacó desprezou Lia. É muito provável que ele ficou indignado porque o pai dela passou Jacó para trás e ela também. Ou seja, se você pensa que com essa iniciativa você vai conquistar o meu coração, você está enganada. A grande pergunta é: esse desprezo já começou na hora em que ele acordou, depois de ter passado a noite com ela? Não se sabe, o texto não diz. O fato é que Lia era desprezada. Repare que a locução está, o verbo ser está no imperfeito do indicativo, portanto supõe uma atitude contínua. É um desprezo que não é somente um dia, 2 dias, 3 dias, é um desprezo constante. Então aqui, o Senhor vendo que Lia, o Senhor não desprezou, nem castigou, nem puniu Jacó, mas o Senhor de certa forma recompensou Lia. A desprezada de Jacó é a que vai dar Judá para Jacó e para todos nós, porque é da linhagem de Judá que vai vir o Messias. A esposa menos favorecida por Jacó foi a mais favorecida pelo Senhor. 7 filhos ela vai dar para Jacó. É curioso, como eu disse no começo do nosso encontro, 3 mulheres bonitas, mas que passaram por um período de esterilidade. Sara, estéril, já vimos em Gênesis 11, versículo 30. Depois ela fica fértil com a visita dos anjos. Dentro de 1 ano, Sara vai dar à luz. Depois, Rebeca era estéril e depois ficou fértil, no capítulo 25, versículo 21. E a Raquel fica indignada, isto é, me dê um filho, senão eu morro. O que está por detrás disso? Por que ela fica tão indignada? Por que a inconformidade dela? Por que a angústia dela em querer ter um filho a qualquer custo? A resposta está em que a esterilidade era uma vergonha. Vamos dar uma olhada no capítulo 30, de 22 a 23. Uma mulher que não podia ter filhos era objeto de zombaria. Vocês lembram da atitude de Agar com relação a Sara? Agar escarnecia dela, zombava dela, porque era um opróbrio, ou seja, uma vergonha, uma mulher que não podia ter filhos. Por isso, no primeiro versículo do capítulo 30, que a gente vai ver no encontro seguinte: dá-me filhos, disse ela ao seu marido, senão eu morro. Uma ameaça, uma chantagem emocional. Ela está realmente indignada, está aflita. Versículos de 22 a 23 desse mesmo capítulo. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e tornou-a fecunda. Raquel concebeu e deu à luz um filho. Olha agora. Deus, disse ela, tirou o meu opróbrio. Ou seja, tirou a minha vergonha. Agora eu não me envergonho mais. Eu não tenho motivo mais para me envergonhar. Ninguém mais vai zombar de mim. E enquanto ela não podia ter filhos, tome a escrava para o marido fazer sexo com ela, e o filho da escrava vai ser o filho da patroa. Versículo 32. Lia concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Rubem, porque, dizia ela, o Senhor olhou minha aflição, agora meu marido me amará. É um engano. Ela se iludiu com isso. Ela, na sua ingenuidade, pensava que pelo fato de a criança ter nascido, o marido iria amá-la. Primeiro, vamos às 2 etimologias possíveis da palavra Rubem. Alguns estudiosos defendem que a palavra Rubem significa leão. Já outros dizem que a palavra Rubem significa eis um filho. Fiquem à vontade para escolher a melhor
alternativa. Detalhe: Rúben vai perder o direito de primogenitura. O mais velho vai perder o direito de primogenitura. Só que não como Jacó. Não vai ser usurpado. Vai ser uma punição de Jacó. Jacó vai puni-lo. Quem pode dizer qual foi o pecado que Rúben cometeu? Fez sexo com uma concubina do seu pai. E detalhe, o pai só vai tirar a primogenitura moribundo, já morrendo. Vamos ver o pecado de Rúben. Vamos, Gênesis 35, 22. Foi durante sua estada nesta região que Rúben foi dormir com Bala, concubina de seu pai, e Israel soube. De Bala nós já falamos. Bala é escrava de quem? De Raquel. Agora vamos ver, ele vai perder o direito de primogenitura na hora da morte do pai. O pai reúne todos eles e para cada um dirige uma palavra. Ele é o primeiro. O primeiro a quem o pai se dirige, dá uma bênção, mas tira a primogenitura. Gênesis capítulo 49. Gênesis 49. É curioso que o pai soube. Está vendo aqui o texto que a gente viu? O pai soube. Só que parece que ele engoliu calado e esperou para dar o troco na hora da morte. Jacó tinha um temperamento muito forte também, viu, minha gente? Eita, temperamento forte. Gênesis 49. Ajuntai-vos e ouvi. Vamos a partir do versículo 1. Jacó chamou seus filhos e lhes disse: reuni-vos, porque eu quero anunciar-vos o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Está moribundo, está morrendo. Chama os filhos para dar as últimas instruções, a bênção. É um costume da época, conservado pelo menos entre nós cristãos, praticantes fervorosos até os dias de hoje. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, escutai Israel, vosso pai. Olha agora a rebordosa, para Rúben, o mais velho. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, primícias do meu vigor, notável em dignidade e notável em poder, transbordante como a água, não terás o primeiro lugar, porque subiste ao leito de teu pai, e desse modo maculaste o meu leito. Versículo 33. E deu à luz outro filho. O Senhor, disse ela, vendo que era desdenhada, deu-me ainda este, e pôs-lhe o nome de Simeão. Tem duas etimologias possíveis, na verdade 3, para o nome Simeão. Simeão, segundo os etimologistas hebreus, judeus, prole de hiena, ou prole de lobo. Duas etimologias. A popular é que Simeão significa audição. Audição quer dizer escuta. Por quê? Leiam o versículo 33 de novo. O Senhor, vendo que era desdenhada, deu-me ainda este, e pôs-lhe o nome de Simeão. Ou seja, o Senhor me escutou, o Senhor ouviu a minha prece, e vendo que eu era rejeitada, me deu mais este. Versículo 34. Repare, um atrás do outro, viu? Um filho atrás do outro. Concebeu ainda e deu à luz mais um filho. Desta vez, disse ela, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei à luz 3 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Repare a ingenuidade dela. Ela acha com o primeiro filho que de rejeitada vai ser amada. Não deu certo. Vem o segundo filho. Pensava a mesma coisa. Não deu certo. Veio o terceiro filho. Pensava que ia ser amada. Não deu certo. E vai ser assim com os 7 filhos. Até agora só são 3. Versículo 34. Levi. Qual é a etimologia de Levi? Tem várias respostas a esta questão. Alguns defendem que Levi significa boi selvagem.
Outros, que vão ainda às raízes primitivas, dizem que Levi significa serpente, ou Leviatã. Aliás, no Antigo Testamento, algumas passagens, o livro de Jó, uma citação do Salmo e uma citação do livro de Isaías, fala de uma personagem mítica, um dragão, chamado Leviatã. Leviatã, Levi. Leviatã, serpente, ou dragão. Jó, capítulo 3, versículo 8. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoaram os dias, aqueles que são hábeis para evocar Leviatã, ou seja, a serpente, o dragão. Vamos agora ao livro do Salmo, Salmo 73, versículo 14. Quebrastes as cabeças do Leviatã e as destes como pasto aos monstros do mar. Aquela personagem mítica que aparece nos filmes épicos, né? São ficção, evidentemente, um dragão com 3 cabeças, 4 cabeças, 5 cabeças, 6 cabeças, não é? Quem lembra dos 7 trabalhos de Hércules, né? Um deles era matar o Leviatã. E Isaías, capítulo 27, versículo 1, naquele dia, o Senhor ferirá com sua espada pesada, grande e forte, Leviatã, o dragão fugaz, Leviatã, o dragão tortuoso, e matará o monstro que está no mar. Eu fiz essas 3 citações para mostrar que uma das etimologias possíveis de Levi é dragão, é serpente, porque esse dragão, essa personagem mítica, é chamada de Leviatã. Mas há uma outra etimologia mais popular, e é a mais aceita entre os judeus de hoje. A palavra Levi, em Gênesis 29, versículo 34, na verdade, significa união. União. Porque a própria mãe disse, desta vez, vejam no versículo 34, meu marido se apegará a mim. Por isso o nome dele foi Levi. Então, ele vai se unir a mim. O coração dele vai se unir ao meu, já que ele me rejeita. Então, outra etimologia possível de Levi é união. E, finalmente, para terminarmos o capítulo e o nosso encontro de hoje, o versículo 35, que para nós cristãos é o que mais interessa dos 12 filhos. Porque vai aqui, nosso Senhor Jesus Cristo vai vir ao mundo segundo a carne, na linhagem de Judá. É o leão da tribo de Judá. Versículo 35. Concebeu ainda e deu à luz um filho. E disse, desta vez louvarei ao Senhor. E chamou Judá. Depois cessou de ter filhos. Cessou de ter filhos em termos, porque ainda vai ter 3. Cessou por enquanto. É só um prazozinho, uma pausa, mas ela vai ter ainda mais 3 filhos. Dê uma olhada em Gênesis 30, versículos 17 e 19, por favor. Gênesis 30, 17, Deus ouviu Lia, que concebeu e deu à luz um 5º filho a Jacó. Vai ser chamado Issacar. Versículo 18. E versículo 19, Lia concebeu ainda e deu à luz um 6º filho a Jacó. E esse 6º filho vai se chamar, versículo 20, Zabulon. E ainda vai ter uma menina. No versículo 21, Dina. Mas nada disso vai reverter o quadro do ponto de vista do sentimento de Jacó com relação a ela. Desprezada. O amor da vida de Jacó sempre foi Raquel, até ao fim da vida de Raquel, que vai morrer de parto no 2º filho. Bem, a etimologia de Judá, atenção, a etimologia de Judá tem 2 explicações. Judá pode significar, alguns literatos da Bíblia defendem, ele Deus, ele é majestático. Ele é grandioso, ele é onipotente, é o sentido da palavra Judá. Ou
Deus seja louvado é a etimologia de Judá, a segunda etimologia, a mais aceita entre os judeus hoje. Por que a mais aceita? Dê uma olhada no versículo 35. Concebeu ainda e deu à luz um filho e disse: desta vez louvarei ao Senhor. Judá, então, significaria Deus seja louvado. Terminamos assim o capítulo 29. Desejo, caro internauta, que no próximo encontro você esteja atento aos desdobramentos, porque ainda não nasceram os 12 filhos, já nasceram até agora só os de Lia, porque vão nascer agora, no próximo encontro, no capítulo 30, os filhos da escrava de Raquel, depois os filhos de Raquel, depois a competição vai ficar acirrada, Lia vai ter mais filhos, e depois a escrava de